Continuidade ao nosso conteúdo de mecânica aplicada 1, estática, a gente vai falar sobre forças em vigas e cabos. Especificamente, a gente vai trabalhar forças internas, certo? É o capítulo 7 do livro do Beer, que vocês já estão acostumados a utilizar. O link para a biblioteca virtual da FASEG é esse que está aí em verde. Então, a gente tem que entender as forças internas nos elementos. Para determinar essas forças internas, que são as forças que mantêm as várias partes da estrutura unida, nós temos que desmembrar a estrutura e traçar um diagrama de corpo livre para cada uma de suas partes componentes, certo? Então, a gente tem que notar que as forças nas extremidades, elas são iguais e opostas quando você desmembra. Por exemplo, na figura A eu tenho uma estrutura, na figura B eu tenho o diagrama de corpo livre dessa estrutura desmembrada, certo? Então, observando aí a figura B, a gente percebe que a força exercida pela barra AC sobre o ponto C da barra CB é igual e oposta à força exercida no mesmo ponto da barra AC pela barra CB, certo? Então, o que vocês têm que lembrar é que essas forças são iguais e opostas para que vocês possam traçar sempre o diagrama de corpo livre, ok? A figura C mostra o diagrama de corpo livre da figura inteira e da figura B a gente tem o diagrama de corpo livre dos dois elementos da figura desmembrados, certo? Pronto, então. Agora a gente vai considerar um elemento reto, esse elemento AB, sujeito à ação de duas forças, ok? Sabemos que as forças F e menos F, que são mostradas aí na figura, exercidas respectivamente nos pontos A e B, elas devem ser direcionadas ao longo do elemento AB e ter sentidos opostos, certo? Sabemos também que elas têm a mesma intensidade. Agora, a gente corta esse elemento em C, exatamente no ponto C. Para manter, então, o equilíbrio dos dois corpos livres resultantes, que é o corpo livre AC e o corpo livre CB, a gente tem que aplicar em AC uma força menos F, igual e oposta a F, e no elemento CB, a gente tem que aplicar uma força F ali no ponto C, igual e oposta à força menos F. Ou seja, o princípio geral disso é que esses dois elementos eles precisam estar em equilíbrio, certo? Como as duas partes AC e CB estavam em equilíbrio antes de ser cortado o elemento, forças internas equivalentes a essas novas forças deveriam existir no próprio elemento, certo? Então, a gente tem que imaginar que como a estrutura toda estava em equilíbrio antes do corte, existiam forças internas ali, certo? E são essas forças internas que estão sendo representadas aí no ponto onde foi feito o corte, que é o ponto C, ok? A seguir, então, a gente vai considerar um elemento sujeito à ação de múltiplas forças, ok? Essa figura a gente já analisou anteriormente. Tomemos, por exemplo, o elemento AD do guindaste mostrado. É o primeiro elemento aí que está na vertical. Agora, a gente corta o elemento AD ali no ponto J, certo? E traçamos um diagrama de corpo livre para cada uma das partes, que é JD e AJ desse elemento, certo? Na figura C, eu tenho o diagrama de corpo livre
para o elemento JD. E na figura D, eu tenho o diagrama de corpo livre para a parte AJ, certo? Então, considerando o corpo livre JD, que é esse da figura C, encontramos que o seu equilíbrio será mantido se aplicarmos em J uma força F, que é para equilibrar o componente vertical de D, ou seja, a força F é essa força axial ao longo do elemento, certo? E aplicamos também uma força V, que é para equilibrar o componente horizontal de T. Essa força V é a força que a gente vai chamar de cortante, o esforço cortante. E ela é horizontal, ela é na direção do corte, certo? O corte que foi aplicado aí no ponto J. E a gente tem que aplicar também, no lugar onde foi feito o corte, um momento, certo? Que equilibra o momento de T em relação ao ponto J. Ou ele vai equilibrar o momento exercido pela força T ali em relação ao ponto J, certo? Então, obviamente que os sentidos dessas forças a gente não conhece. A gente pode colocar qualquer sentido depois, lá no final dos cálculos, a gente verifica se nós adotamos ou não o sentido correto para a força axial, que é F, para a força para o esforço cortante, que é essa força V, e para o momento, certo? Então, a gente conclui que as forças internas, elas deveriam existir em J antes do elemento AD ter sido cortado. E essa que é a sacada. Em todos os pontos aí desse elemento, nós temos forças internas. Só que quando você efetua o corte, você identifica a força no ponto em que foi feito o corte, certo? Já quando a gente observa aí a figura D, a gente observa que também foi colocado uma força axial menos F, que ela é oposta à força que foi colocada axialmente ali no ponto J da figura C, que é do elemento JD, certo? A força V lá no elemento AJ da figura D, ela vai ser menos V, né? Que ela tem que ser igual e oposta à que foi aplicada ali na figura C. E o momento também tem que ser igual e oposto, certo? Ao que foi aplicado na figura C. No mesmo ponto que eu estou analisando, é o ponto onde foi feito o corte, que é esse ponto J. Bom, observamos que, para determinar as forças internas em um elemento, a gente deve indicar claramente em que parte do elemento as forças devem atuar, certo? É claro que a ação das forças internas no elemento AD não é limitada a produzir tração ou compressão. As forças internas também produzem cisalhamento e flexão, certo? A força F é uma força axial que atua ao longo do eixo. A força V, chamada de esforço cortante, certo? Essa força aí vertical, que ela é na direção do corte. E o momento do binário, ele é conhecido como momento fletor em J, ok? Então, nós calculamos V é o esforço cortante e M é o momento fletor, certo? No ponto onde foi feito o corte. Deve-se observar que, em um elemento sujeito à ação de duas forças, que não é reto, certo? As forças internas, elas são também equivalentes a um sistema força binário. Isso é mostrado na figura 7.4, na qual o elemento ABC, sujeito à ação de duas forças, foi cortado no ponto D, ok? Então, ali em D, nós colocamos uma força axial F, uma força ali que a gente chama de cortante V e um momento fletor, exatamente no ponto em que foi feito o corte, ok? E em cada um dos elementos, eles têm sinais opostos. V está positivo na figura B, mas negativo na figura C. A força axial F, ela está positiva na figura B, mas negativa na figura C. Por quê? São forças iguais e opostas, elas têm que equilibrar essa estrutura, certo? Bom, então agora para colocar em prática isso que a gente já entendeu, a gente vai resolver um exemplo.
Na estrutura mostrada na figura, determine as forças internas. No elemento ACF, no ponto J, que está mostrado aí na figura, e letra B pede as forças internas do elemento BCD no ponto K. Então, o elemento BCD é esse que está aí na horizontal. E eu quero saber as forças internas aí no ponto K, certo? Obviamente que eu vou inserir os cortes no ponto J e no ponto K. E eu tenho, o problema já me deu todas as dimensões que eu preciso conhecer. Por exemplo, a distância do ponto J até o elemento vertical, que é de 1,2 metros, e a distância do ponto K ao elemento vertical, que é de 2,7 metros, que é de 1,5 metros, desculpa. E, enfim, ele me dá o ângulo também, certo? Entre o elemento ACF e o elemento ABE. Esse ângulo a gente pode calcular, a gente sabe que a tangente desse ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno. O seno desse ângulo é 4,8 metros e o cosseno dele é 2,7 mais 2,7, né? 5,4. Basta que eu calcule, então, o arco tangente de 4,8 dividido por 5,4 para encontrar esse ângulo. Quando eu realizo os cálculos, eu encontro que o meu ângulo é de 41,6 graus, certo? Aproximadamente. Mas antes de fazer isso, a gente tem que calcular os componentes das forças exercidas em cada elemento dessa estrutura, certo? Mostrado na figura. Antes, a gente vai fazer isso também para poder aprender a encontrar esses componentes de cada elemento. Bom, inicialmente, a gente tem que considerar a estrutura inteira como um corpo livre, certo? Para determinar as reações. Claro que a gente pode fazer isso porque essas forças internas aí envolvem apenas 3 incógnitas, certo? Então, a gente calcula essas reações considerando o diagrama de corpo livre dessa estrutura inteira. As minhas incógnitas aí, olha, nós temos as duas reações, uma reação de segunda ordem em E e de primeira ordem em F. Então, eu aplico as equações de equilíbrio, que são o somatório das forças e o somatório do momento. Eu optei por, primeiro, calcular o somatório dos momentos em relação ao ponto E, que como a estrutura está em equilíbrio, ele vai ser igual a zero. E aí, quando eu faço essas duas únicas forças que vão gerar momento no ponto E, é a de 2,400, que ela está a 3,6 metros de distância do ponto E, né? Distância perpendicular. E a força F, que está a uma distância perpendicular de 4,8 metros, certo? Do ponto E. A força aplicada ali no ponto D, que é a de 2.400 newtons, ela vai fazer essa estrutura tender a girar no sentido horário. Então, vai ser negativo, vai ficar menos 3,6 vezes 2.400. E a força F faz a tendência ao giro dessa estrutura em relação ao ponto E vai ser no sentido anti-horário. Então, é mais 4,8 vezes F. Quando eu isolo F aí nessa equação, eu encontro uma força de 1.800 newtons aí, a reação então no ponto F, certo? E de fato ela é positiva, tá para cima, então é uma força vertical orientada para cima, como nós sugerimos, né? Supomos inicialmente. Agora eu calculo o somatório das forças em Y, que eu tenho aí a EY, a força F e a força de 2.400 newtons. Só montar essa equação, eu tenho EY positivo mais F positivo menos 2.400, né? Que ela tá para baixo. F eu sei que é 1.800 newtons, então Y é uma força de 600 newtons, ok? Agora eu calculo o somatório das forças em X e eu encontro também que X vai ser igual a zero, certo? Porque só tem uma força aí na horizontal, então ela é igual a zero. Bom, encontrei as reações de apoio, certo? Eu tenho elas aí já, Y é 600 newtons, F é 1.800 newtons, eu já vou anotar esses valores porque eu vou usar eles posteriormente. Agora, então, a gente desmembra a estrutura. Como apenas 2 elementos estão ligados a cada um dos nós,
componentes iguais e opostos são mostrados atuando sobre cada elemento em cada nó, certo? Agora, então, a gente vai analisar o elemento BCD, que é esse elemento que está aí em cima na horizontal, elemento BCD. Bom, eu calculo o momento em relação ao ponto B, certo? Eu coloquei todas as forças nos nós, né, as reações. Então, o somatório do momento em relação ao ponto B vai me dar o seguinte: 3,6 vezes 2.400, né, que é a força que eu tenho, a distância toda da força de 2.400 até o ponto B é 3,6, que é 2,4 mais 1,2. E como essa força está aí para baixo, ela tende a fazer essa estrutura girar no sentido horário, por isso é negativa essa multiplicação. Já a força CY, ela está distante 2,4 metros do ponto B, e ela tende a fazer essa estrutura girar no sentido anti-horário, por isso que é positivo, vai ficar mais 2,4 CY, isso é igual a zero. Quando eu isolo CY nessa equação, eu encontro que essa reação aí, CY, é de 3.600 newtons. Bom, ainda no elemento BCD, a gente calcula o somatório das forças em Y, certo? Eu conheço CY, conheço 2.400, né? A força que está aplicada ali em D, que o exercício me deu, e eu posso encontrar BY. Então, eu tenho que menos 2.400 mais 3.600, né, que é o CY, que a gente acabou de encontrar, menos BY é igual a zero. Isolando BY, eu encontro que ele vale 1.200 newtons, ok? E o sentido que a gente adotou para ele inicialmente, para baixo, está correto. Bom, agora a gente calcula o somatório das forças em X, certo? Eu tenho BX e CX. Um positivo e o outro negativo. Menos BX mais CX é igual a zero. Só que eu não conheço o valor de nenhum deles. Então, a única coisa que eu encontro por hora é que CX é igual a BX. Esses aí eu não encontrei ainda aplicando as equações de equilíbrio apenas no elemento BCD. Então, o que eu faço? Eu vou e aplico as equações de equilíbrio no elemento ABE, que é esse elemento que está aí na vertical, ok? Então, bora lá. Calculo o momento em relação ao ponto A. O momento em relação às forças que vão gerar momento em relação ao ponto A é somente essa força BX, certo? Porque BY, a força de 600 newtons, nenhuma delas vão gerar momento em relação ao ponto A. Então, eu tenho 2,7 vezes BX é igual a zero, certo? Que o somatório do momento em relação a esse ponto tem que ser zero para que essa estrutura esteja em equilíbrio, o elemento esteja em equilíbrio, então, meu BX é igual a zero. Pronto, agora eu calculo o somatório das forças em X para essa estrutura ainda, para esse mesmo elemento, que é o elemento ABE. Quais são as forças que eu tenho em X? Eu tenho AX e BX, certo? Então, vamos lá. Menos AX mais BX. Ok? Acabei de encontrar que BX é igual a zero. Então, se BX é igual a zero, AX também vai ser igual a zero. E eu calculo o somatório das forças em Y para esse elemento. Eu tenho AY, BY e a força de 600 newtons aí nessa estrutura, que é uma das reações que nós encontramos anteriormente. Bom, então nós temos menos AY, que a Y está para baixo, mais BY que está para cima, mais 600 também está para cima. Eu sei que BY é igual a 1.200, que nós já encontramos anteriormente, né, nos slides anteriores. Então, eu encontro a Y também. Isolando a Y, eu tenho que a Y vale 1.800 newtons. Bom, como eu sei lá do slide anterior que o CX é igual a BX, pela análise do elemento BCD, nós encontramos essa igualdade, e eu acabei de descobrir que o meu BX é igual a zero, então eu tenho que o CX também é zero, certo? Bom, agora eu encontrei todas as reações aí
mostradas no diagrama de corpo livre dos elementos individuais. Eu conheço CX, CY, BX, BY, AX e AY, certo? E conheço, claro, as reações de apoio que nós já encontramos anteriormente. Bom, encontrei todo mundo. O que eu faço? Todos os componentes desconhecidos foram encontrados e as reações são mostradas nessa figura, certo? Todas as reações foram colocadas e agora a gente pode encontrar as forças internas em cada ponto solicitado, que foi as forças internas no ponto K e as forças internas no ponto J, ok? Bom, então, bora lá. Após isolar cada elemento e calcular as reações, a gente pode cortá-la no ponto dado e considerar as partes resultantes como objetos em equilíbrio, certo? Então, nesse caso, qual foi o elemento que a gente analisou? A gente analisou o elemento ACF, certo? A gente cortou ele no ponto J e as duas partes obtidas, elas são mostradas aí na figura D, ok? Eu tenho um elemento AJ e um elemento JCF. As forças internas em J, elas são representadas por um sistema equivalente, força binário, e podem ser determinadas considerando-se o equilíbrio de qualquer uma das partes. Consideramos, então, a parte AJ, certo? Eu aplico, então, as equações de equilíbrio. Eu optei por calcular inicialmente o momento em relação a J igual a zero. Então, em relação a J, a única força que gera momento é a força de 1.800 newtons, que é aplicada ali no ponto A. E ela dista perpendicularmente 1,2 metros do ponto J, certo? Então, eu tenho menos 1,2 vezes 1.800, por que menos? Porque essa força de 1.800 newtons, ela tende a fazer a estrutura girar no sentido horário em relação ao ponto J. Mais o momento M, que é o momento fletor ali colocado no ponto onde a gente fez o corte, certo? Isso aí é igual a zero. Quando eu isolo o momento nessa equação, eu encontro que esse momento aí fletor, ele vale 2.160 newton-metros, tá? Aí tá escrito só newtons, mas é newton-metro. Somatório das forças em X, então, vão ser iguais a zero também para essa estrutura. Eu tenho a componente X dessa força de 1.800 newtons e a força F, certo? No nosso eixo X, conforme está desenhado aí na figura. Bom, eu considero o F positivo e a componente X de 1.800 é 1.800 vezes o cosseno do ângulo de 41,7 graus, certo? Quando eu faço o cálculo, eu encontro que a força F, que é a minha força axial, ela é de 1.344 newtons aproximadamente. E eu posso calcular da mesma forma o somatório das forças em Y para encontrar esse esforço cortante aí, que é essa força V, certo? V está negativo, de acordo com o sistema de coordenadas que eu adotei aí para essa figura, e a projeção em Y de 1.800 é 1.800 vezes o seno de 41,7 graus. Quando eu isolo V, eu encontro que esse esforço cortante, V, é de aproximadamente 1.197 newtons, certo? Bom, agora eu já encontrei a letra A, que são os esforços aí em J. Agora a gente pode encontrar a letra B, né? Como que a gente faz isso? A gente corta o elemento BCD no ponto K, exatamente no ponto K. E aí a gente obtém as duas partes mostradas nessa figura 3, desculpa. Considerando, então, esse corpo livre BK, que é o menor, tem menos forças envolvidas, a gente aplica as equações de equilíbrio, né? Eu considerei o somatório do momento em relação ao ponto K igual a zero, porque está em equilíbrio. Então, é simplesmente 1.200 vezes 1,5, certo? Mais o momento aplicado ali no corte. Lembra que toda vez que a gente corta a estrutura, a gente tem que aplicar nesse corte
uma força axial F, uma força cortante V e um momento fletor M, certo? Sempre uma força vertical, uma horizontal e um momento, em todo o corte. E aí a gente vai encontrar esses esforços, né? A força F axial, o esforço cortante V, que é a força V, e o momento fletor. Bom, quando eu faço o somatório do momento em K, eu já encontro o momento fletor. Basta isolar aí ele nessa equação. E ele vai ser de menos 1.800 Nm, tá? Eu coloquei só Newton aí, mas é Newton-metros. E o que acontece? Como ele é negativo, quer dizer que o sentido do giro adotado inicialmente, ele vai ser o contrário, ok? Ele vai ser, então, no sentido horário, esse giro, porque nós tínhamos adotado sentido anti-horário ali na figura, tá vendo? Para o elemento BK. Bom, agora a gente aplica somatório das forças em x igual a zero. As forças em x que nós temos aí é a força de 1.200 newtons e o cortante, né? V. Então, não, desculpa. Em x nós temos só F. Força F é igual a zero. Pronto, esforço axial aí é zero. Em y, que nós temos 1.200 newtons e o cortante. Ambos são negativos, então V vai ficar menos 1.200 newtons, que é o cortante, nosso esforço cortante. Isso quer dizer que o sentido adotado aí foi incorreto. Então, na verdade, é uma força para cima, certo? Vertical, sentido para cima. Então, é isso, a gente encontrou as reações. Para encontrar as reações no ponto em que a gente faz o corte, a gente precisa conhecer todos os esforços da estrutura. Foi por isso que a gente saiu desmembrando a estrutura e encontrando todas as forças no elemento.